nós vamos ao nosso 8º episódio dessa série, onde nós vamos falar quanto conseguirei ganhar como perito financeiro. Bem, o quanto você vai conseguir ganhar por laudo, né, em perícias financeiras, depende de alguns fatores. Bem, mas antes da gente falar sobre a forma de precificar os honorários e o que você deve levar em consideração, vamos falar sobre qual é a forma, né, de remuneração do perito. Quem está chegando agora, né, está procurando conhecer esse mercado, né, de perícia judicial, perícia financeira, não sabe muito bem ainda, né, como é que é feita a remuneração do perito, né? Bem, a princípio, o perito ele é contratado como pessoa física, tá? O juiz pode até indicar ou nomear, né, a perícia para um órgão técnico, tá? Especializado, mas isso é bem difícil de acontecer, tá? Só em casos extremamente complexos que o juiz ele vai nomear, sei lá, um instituto de pesquisas científicas da Universidade Federal de algum lugar, tá bom? Mas em 99% dos casos, o juiz ele vai nomear uma pessoa física, eu ou você. E como será essa remuneração, né? Como será essa remuneração? O perito ele atua como um profissional liberal, um profissional autônomo, né? Trabalha por conta própria. Então, por isso que a perícia financeira é uma espécie de empreendedorismo, tá? Ou seja, você não precisa fazer concurso público, então você não vai ser um servidor público da justiça, você é um auxiliar da justiça, mas não é um servidor, né? Para ser considerado servidor da justiça, você teria que fazer um concurso público, tá? E o perito, ele não trabalha 30 dias por mês, né? Ele não trabalha todos os dias, ele vai trabalhar sob demanda. Então, o juiz está precisando nomear um perito que tenha especialização técnica, né? De alguma coisa, de algum conhecimento ali de finanças específico, então ele vai nomear você, tá? Então ele vai nomear você para aquele processo. Então você vai realizar o trabalho dentro daquele processo, vai apresentar o laudo e vai receber os seus honorários, tá? Então o perito, ele não é servidor público, ele não vai trabalhar com carteira assinada, ele vai atuar como um profissional autônomo, né? Profissional liberal. E também não precisa emitir nota fiscal, porque não é uma empresa, nem como MEI, tá? Você não precisa emitir RPA, porque você não está prestando serviço. Você está realizando um serviço, mas não está prestando serviço. Como assim? Porque o perito ele é designado. O perito ele recebe uma designação. Então, digamos que a modalidade de trabalho que você vai desenvolver é por designação. Então, a justiça está mandando você realizar um determinado trabalho. Só que a lei diz que você faz jus a uma remuneração por isso, tá? Que são os honorários que você vai propor e que o juiz deverá homologar. Mas você vai receber uma remuneração. Agora, como é que é essa remuneração? Como é que vai ser esses honorários, né? Quem estabelece os honorários, o valor dos honorários? O Código de Processo Civil, o CPC, estabelece, né, que assim que o perito tomar ciência de sua nomeação, ele deverá dizer se aceita ou não, né, o trabalho em 5 dias, 5 dias úteis. E aí você tomou ciência da sua nomeação, opa, fui nomeado. Então você vai entrar no processo, vai analisar esse processo, vai procurar saber, né, do que se trata, qual é a matéria, né?
se é de sua especialização, se é de sua especialidade ou não, se você vai ter tempo para fazer, se você vai ter condições para realizar. Então, você vai analisar alguns aspectos e vai dizer em até 5 dias úteis se você aceita ou não. Caso você aceite a realização do trabalho, então você vai propor os seus honorários. Isso está escrito lá no Código de Processo Civil. Para você propor os seus honorários, né, você vai ter que fazer uma avaliação de tudo e você vai precificar o valor desses honorários, tá? E é sobre isso que se trata, né, de que trata esta aula, né, desse episódio. Bem, aí você propõe os seus honorários, você vai fazer uma petição. Nessa petição você vai dizer qual é o valor dos seus honorários. E aí, em seguida, o juiz vai tomar conhecimento da sua proposta, vai dizer para as partes analisarem sua proposta para que elas possam se manifestar, concordando ou discordando, e depois volta para o juiz. E vai ser o juiz que vai homologar ou não o valor que você está pedindo, né? Na verdade, que você está propondo, tá? Porque você não está de forma impositiva ali na situação, né? Você não está dizendo, ó, eu só faço se for por esse valor. Em todo momento que você faz é uma proposta de honorários. Olha, eu proponho receber esse valor por causa disso, disso, disso. E aí o juiz vai analisar e vai homologar. Homologando a parte que tiver que pagar, às vezes é uma, às vezes é outra, às vezes são as duas partes, o autor e o réu, que vão dividir ao meio, né? Cada um vai pagar metade, isso aí vai depender, cada caso é um caso. Eles vão realizar o depósito, né? As partes realizarão o depósito, né, do valor dos honorários e isso vai ficar lá na conta judicial. Você vai realizar o trabalho, vai entregar, vai fazer os esclarecimentos, depois você pede a liberação. Agora, qual é o valor dos honorários? Como é que se calcula os honorários? Porque você vai precisar apresentar a sua proposta. Existe uma tabela de honorários, né? Como é que é isso? Bem, quais os critérios para precificar os honorários periciais? Primeira coisa, horas estimadas. Então, a primeira coisa que você precisa definir, né, na sua proposta é quantas horas serão necessárias para você desenvolver todo o trabalho, tá? Então, essa estimativa de horas depende de você fazer ali o detalhamento das etapas ou dos procedimentos que você vai realizar. Então, você vai construir uma planilha onde você vai elencar, listar cada etapa que você vai realizar dentro do processo. Leitura do processo, análise documental, né, construção de planilhas, e aí vai. E aí você vai estabelecer, né? Você vai estimar quantas horas você vai consumir, vai precisar consumir em cada etapa. Então, na leitura do processo, eu vou gastar ali 2 horas. No exame documental, eu vou gastar ali 3 horas. Pronto, já são 5 horas de trabalho. Na construção de planilhas, vou gastar mais 5 horas. Já são 10 horas de trabalho. Na elaboração do laudo, revisão. Então, para cada etapa, você vai estabelecer, vai estimar a quantidade de horas. Agora, essa quantidade de horas vai depender da extensão do trabalho, do período, da quantidade de documentos, da quantidade de valores, da quantidade de planilhas que você vai precisar fazer. Então, isso vai te dar a ideia, né, de quantas horas você vai precisar gastar na realização desse laudo. Podem ser 10 horas, 15 horas, 20 horas, 30 horas. Né? Fatalmente você vai fazer em algum momento na sua vida, né, dentro desse mercado, você poderá fazer uma perícia onde você vai consumir, sei lá, 30, 60 horas de trabalho, 100 horas de trabalho, né?
Isso vai depender da extensão desse trabalho, tá? Agora, se eu cheguei à conclusão que eu preciso, né, para realizar esse trabalho, sei lá, 20 horas, agora é fácil. Qual é o valor da hora no mercado? Não caia nesse erro, porque não é questão de valor de hora no mercado, tá? Você não pode utilizar um valor, digamos assim, uma hora média do mercado, porque cada trabalho vai ter a sua peculiaridade. Porque para você chegar à conclusão que a sua hora de trabalho vai ser de R$ 300 a hora, você também vai precisar mensurar isso, né? Porque cada trabalho vai ter características diferentes. Então, para você determinar qual vai ser o valor da hora, e cada trabalho vai ter um valor de hora diferente, em função do quê? Em função, primeiro, da complexidade do trabalho. E essa complexidade do trabalho vai depender do que você vai fazer. Então, vai ter perícias mais simples, tá? E perícias mais complexas. Mas essa complexidade não é devido à quantidade de horas que você vai precisar realizar. É devido às técnicas, às metodologias, aos procedimentos que você vai precisar aplicar e também ao conhecimento que você precisou adquirir. Então, se você vai fazer um revisional, é uma coisa. Se você vai fazer uma perícia em cartão de crédito, é outra. Se você vai fazer uma perícia em cheque especial, é outra perícia. Então, são conhecimentos diferentes que você precisou adquirir. Então, quanto custa, ou quanto custou, ou vai custar para você adquirir todo esse conhecimento, né? Então, são horas de estudo, dedicação, capacitação. Então, não é só fazer meia dúzia de cálculos. Então, o seu trabalho não pode ser pautado simplesmente pela quantidade de horas. O perito, ele não é seletista. Ele não trabalha por carteira assinada. O perito é um profissional liberal. Profissional liberal não vende tempo de trabalho. Profissional liberal vende solução. Profissional liberal vende resultado. Então você não vai cobrar por hora de trabalho, como se cada perícia fosse a mesma coisa, e não é. Então o que eu vejo muito por aí, né, nos grupos, nos bate-papos, nas redes sociais, as pessoas perguntando qual é o valor da hora. Não existe valor de hora. Existe você mensurar o valor justo da hora para cada trabalho. Então, se você fosse perguntar, professor, aí no Rio de Janeiro, qual é o valor médio aí da hora? Bem, eu posso falar para você qual é o valor médio, porque a média é o resultado, né, de você pegar uma hora mínima, uma hora máxima e dividir por 2. Agora, qual é o valor da hora mínima? Qual é o valor da hora máxima? Também não existe. É muito subjetivo isso, né? Então, no mercado, mais ou menos, né, oscila ali em torno de R$ 300 a hora aqui no Rio de Janeiro. Agora, vai ter momentos que eu vou precisar cobrar R$ 200 a hora. Vai ter momentos que eu vou cobrar R$ 400 a hora, por exemplo. Para uma perícia de 10 horas, eu posso cobrar R$ 200 a hora e vai dar 2.000. Agora, em um outro trabalho, uma perícia que vai me demandar também 10 horas de trabalho, eu posso cobrar R$ 400 a hora. Então, vai ser R$ 4.000. Então, o valor do honorário, ele é muito subjetivo, ele depende de vários critérios diferentes, tá? Bem, uma primeira coisa, então, resumindo, é você estabelecer a quantidade de horas, tá?
E depois você vai precisar determinar o valor dessa hora que você vai multiplicar sobre a quantidade de horas. E para determinar o valor da hora, você precisa levar em consideração a complexidade desse trabalho, né? O quanto de conhecimento você vai precisar aplicar, certo? Porque a principal matéria-prima do perito financeiro é o conhecimento. Isso aí é ouro, né? Depois você tem que levar em consideração também o vulto da causa. O que é o vulto da causa? Uma coisa é você utilizar 10 horas de trabalho em um processo, né, que vai resultar ali, sei lá, de condenação, por exemplo, 50 mil reais. E outra coisa é você fazer um laudo que vai gastar, sei lá, a mesma quantidade de horas, talvez seja a mesma complexidade, porém, os valores envolvidos nos documentos são extremamente altos. Então, de repente, o resultado do seu trabalho vai gerar ali um valor de condenação de 50 milhões de reais. Então, percebe que são coisas diferentes também. Não é cobrar conforme o dono, né? Conforme para cada pessoa eu vou cobrar um valor diferente. Não é isso. É saber que no trabalho que você vai fazer, né, que vale ali, digamos, 50 mil reais, tem um risco, e um outro trabalho que você vai realizar, que o vulto da causa ali é de 50 milhões, é um outro risco. Então você precisa levar em consideração também o risco inerente do seu trabalho. Então, por exemplo, se você está fazendo uma planilha do Excel, digamos que você fez lá um arredondamento, ficou lá digamos assim, um ruidinho ali na fórmula, e aquilo dali gerou um multiplicador ali de 0, não sei o que centavinhos ali, que multiplicando por 50 mil reais, vai dar 50 centavos. Mas quando você multiplica, né, por 50 milhões, essa diferencinha aí já aumenta muito, né? Então, você precisa levar em consideração também o risco do processo, o risco do trabalho. Chama de risco inerente ao serviço que você está realizando. Então, quanto mais documentos tiverem no processo, né? Às vezes um processo tem lá 10 notas fiscais, por exemplo, 10 boletos. Cada boleto é R$ 1.000. Então, 10 mil em boleto. Agora, no outro processo, vai ter 10 mil boletos de R$ 1. Né? Vamos pensando por absurdo, né? Só como exemplo. 10 mil documentos, cada documento R$ 1. Também é 10 mil, representa 10 mil. Agora, concorda que você manusear 10 mil documentos representa um risco maior do que você manusear 10 documentos, né? Então, isso a gente tem que levar também em conta, tá? O vulto da causa, a complexidade do trabalho. Além disso, talvez para você assumir um determinado trabalho, você precise contratar uma mão de obra, um auxiliar. Então, talvez você tenha que empregar um auxiliar, né? E quanto que custa esse auxiliar? Vamos supor que você vai fazer um trabalho e esse trabalho, por algum motivo, você vai precisar analisar, sei lá, 50 caixas de documento, né? Aquelas caixas de arquivo morto. E em cada caixa você vai extrair documentos que interessam para a perícia e, além disso, você vai precisar planilhar os dados de cada documento em uma planilha, né? Você vai planilhar no Excel os dados desses documentos para que você consiga realizar alguns cálculos. E aí você pensa assim, olha, eu não vou ter condições de fazer isso sozinho, vou ter que contratar uma pessoa, porque é muita coisa.
E ainda que eu queira fazer sozinho, eu não vou conseguir porque o juiz me deu, sei lá, 30 dias para fazer. Em 30 dias sozinho eu não consigo, vou ter que contratar uma pessoa. Você vai precisar colocar esse custo também, né? Porque você pode descobrir que você vai precisar, sei lá, de mais duas pessoas, e essas pessoas você vai pagar por hora, e aí você vai ter só de honorários para essas pessoas, você vai precisar pagar, sei lá, R$ 2.000. Então você precisa acrescentar esse custo dentro dos seus honorários, tá bom? Além disso, vai haver, né, eventualmente, né, algumas despesas adicionais. Isso pode acontecer, tá? É comum de acontecer você ter despesas adicionais? Não. Mas vamos supor, né, que você precise fazer uma diligência. Digamos que em outro estado, você está no Rio de Janeiro, você precisa ir lá em São Paulo. Ou você está em São Paulo, precisa ir no Paraná, por exemplo. Por algum motivo, porque o processo está aqui no Rio de Janeiro e a empresa está lá em São Paulo e você precisa fazer uma diligência. Bem, você não vai pagar o custo dessa viagem do seu bolso, né? Eu não tô falando que você vai precisar ir no fórum, porque o processo é eletrônico. Você não precisa ir no fórum, tá? O fórum ele está, digamos assim, na forma eletrônica, né, no seu computador. É só acessar ele pelo sistema do processo eletrônico. Então, o fórum está na internet. Eu estou dizendo no caso de fazer uma diligência. Então, ao fazer uma diligência, né, você talvez tenha que pagar uma passagem aérea, estadia no hotel, ficar lá 2, 3 dias, né? Então, você precisa colocar isso também na sua proposta de honorários, tá? Porque você não vai pagar do seu bolso, não, a coisa vai sair de graça e não é isso que a gente quer, tá bom? Então, você precisa acrescentar essas despesas adicionais. Agora, como tudo isso aí você vai avaliar? Naquele momento que você vai dar o aceite. Então, você não pode dar o aceite no processo antes de avaliar se você vai ter condições de fazer, se o trabalho é de sua especialidade, né? Porque se você der o aceite e deixar para falar, apresentar a proposta depois, aí você já se comprometeu. Aí você vai precisar pedir a escusa, caso você não possa mais, né, realizar o trabalho. Agora, vai que você deu aceite, você apresentou a proposta de honorários, digamos assim, de R$ 3.000, e aí quando chegou na hora de iniciar o trabalho, no meio do caminho, você está lá elaborando, analisando os documentos, já construindo um laudo, aí você chega à conclusão que vai precisar de mais uma pessoa, que aquele trabalho que você pensava que ia dar 10 horas de trabalho vai dar 30 horas de trabalho, né? Percebe que você se antecipou, né? Então, primeira coisa, foi nomeado, analisa o processo, a petição inicial, a contestação, despacho saneador, dá uma olhada na documentação que foi anexada nos autos, pelas partes, né? Avalia ali o contexto, qual é o objeto da perícia, né? Faz essa avaliação, né? Mensura a quantidade de horas, a complexidade, o vulto da causa, né? Se vai ter ou não necessidade de contratar mão de obra, se vai haver despesas adicionais e tudo mais. E aí você vai estabelecer um valor de honorários justo, que pode ser R$ 5.000, e de repente pode ser até 20.000, R$ 30.000, tá bom? Mas vai ser um valor justo, certo? Porque às vezes o trabalho pode dar 10 horas de trabalho, mas o vulto da causa é muito grande, tá? Então, quer dizer, você está se comprometendo.
Você vai trabalhar diligentemente, com zelo, em todos os processos, tá? Mas nós precisamos levar em consideração todos esses aspectos na hora de propormos os nossos honorários, tá?